Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o jornal Sol, onde abordamos sempre temas magnos da política. Aqui discutimos sempre política com um P capital e nunca politiquices, golpadas políticas ou tricas políticas. Aqui discutem-se as políticas e não os políticos. Hoje vamos discutir um tema que eu acho que é do interesse da maior parte das pessoas, que é a crise do jornalismo. Muitas pessoas e várias sondagens e estudos de opinião mostram que a maior parte dos portugueses, bem como muitos europeus, deixou de confiar no jornalismo, que é de facto um dos poderes principais e certamente um dos pilares de qualquer Estado democrático. E deixou de confiar porquê? Quais são as razões? Na verdade, para já, é mais ou menos do conhecimento comum que, infelizmente, demasiadas vezes, o jornalismo se deita com o poder político e come à mesa com os grandes interesses económicos. De facto, existe uma crise no jornalismo, como atesta o caso da Global Media, em Portugal, mas aquilo que também revela é que muitos leitores, muitos ouvintes, muitos espectadores se afastaram, deixaram de procurar um determinado tipo de jornalismo porque provavelmente não confiam na qualidade da sua informação. É evidente que o formato também conta e que o facto de ter passado a existirem notícias gratuitas de borla 24 horas, 7 dias por semana, alterou, evidentemente, o padrão de consumo noticioso, embora alguns órgãos tenham sabido navegar justamente essa onda e sabido, inclusivamente, adaptar-se justamente a esses novos formatos e a essa nova demanda tecnológica. Mas, independentemente disso, a questão central parece ser, de facto, a falta de confiança dos leitores, ouvintes, espectadores, do consumidor nos jornalistas. O que é que se passa? Porquê que terá, então, o jornalismo abdicado do seu nobre papel de watchdog e de escrutinador do sistema? O que é que aconteceu? O que é que mudou para termos chegado até aqui? Hoje contamos com uma convidada muito especial, uma amiga muito próxima, que temos atravessado aventuras muito interessantes nos últimos anos juntas, mas que também é uma voz especialmente avalizada para discutir este tema. Falo da jornalista Elizabeth Tavares, que também trabalhou na Global Notícias, mas que teve outras experiências profissionais de relevo, inclusivamente na Reuters, onde foi diretora adjunta. Adjunta é assim que se diz, Elizabeth? Exatamente. Muito bem. Obrigada por te juntares aqui ao Córtex Frontal. Obrigada também. Obrigada por podermos discutir aqui para o Jornal Sol este tema, que parece da máxima importância e que, de facto, tem incomodado muito a sociedade portuguesa, a reboque, ultimamente, da Global Notícias, mas que tem um pano de fundo, tem um cenário mais vasto e, se calhar, mais profundo, não é? Sim, é bastante profundo e só falando, por exemplo, no caso da Global Media, que de facto lamento muito toda a situação que os colegas também estão a passar, mas há uma nota que vale a pena também deixar aqui, é que nos últimos 5 anos, e para dar um exemplo, porque a Global Media depois reflete também tudo o que tem vindo a passar-se no setor. Na Global Media, nos últimos 5 anos, o grupo cortou em 2/3 a sua força de trabalho, isto se contarmos com o anúncio de despedimentos de 200 pessoas que estava previsto. Estamos a falar de muita gente que tem estado a sair e, portanto, este desinvestimento é um desinvestimento que não só afeta a qualidade do jornalismo, mas também a capacidade dos jornalistas que ficam nestes grandes grupos de continuarem a prestar um bom serviço. Claro. E, por outro lado, ao haver este desinvestimento, abriu-se a porta bastante a todos os interesses económicos, a todos os interesses políticos e, portanto, hoje em dia é muito complicado, de facto, trabalhar nesses grupos fazendo jornalismo de qualidade. Deixou de haver jornalismo de investigação, deixou de haver escrutínio, deixou de haver dinheiro para reportagens, para viagens, para ir, de facto, jornalistas e repórteres. Para a investigação? Exatamente. Portanto, para já há esse aspecto que é o desinvestimento. Por outro lado, houve um enorme divórcio entre a classe e os grupos de mídia, mas também a classe dos jornalistas e aquilo que é o público. Pois. Ou seja, houve um divórcio, um distanciamento, os jornalistas estão a viver numa bolha e viu-se isso mesmo agora no Congresso dos Jornalistas. Tu estiveste lá, não? Ou acompanhaste à distância?
Acompanhei à distância, embora não tenha participado por um motivo muito simples. Este Congresso fez algo com o qual eu discordo, que é só permitia que jornalistas cobrissem, em termos noticiosos, o Congresso, se os jornalistas pagassem. Okay. Isso é um mau princípio, para além de ser uma violação também do Estatuto. Estás a brincar? Não, espera aí, parem as máquinas, a ver se eu ouvi bem. Portanto, no próprio Congresso de Jornalistas, só se admitia que os jornalistas cobrissem o Congresso se pagassem uma taxa para o efeito. Exatamente. Mas isso é legal sequer? Não, não é. Em todo o caso, também se pediu uma intervenção à entidade reguladora para a comunicação social, que de forma inédita disse que sim, que é aceitável que, desde que sejam em espaços considerados privados, neste caso era no Cinema São Jorge, que é da Câmara Municipal de Lisboa, desde que um evento decorra num espaço privado, pode-se de facto exigir uma entrada, cobrar-se uma entrada. Ora, isto levanta muitas questões, que é então... É evidente. Num evento que não queira lá jornalistas, ou queira só... foi um parecer da entidade reguladora da comunicação social? Sim, pedimos um parecer porque gostaríamos de cobrir o evento... Pediram o Página 1, não é? No qual agora tu trabalhas atualmente. O jornal digital Página 1, um jornal independente e que, portanto, gostaria de cobrir, mas em termos... Até porque o próprio Código Deontológico, portanto, não permite que um jornalista faça notícias em causa própria. Ou seja, se eu fosse ao Congresso pagando, eu estaria inscrita no Congresso como jornalista para poder participar nele, votar as moções, etc. Há óbvios conflitos de interesses, não é? Ora, eu não queria isso. Portanto, o jornalista quer cobrir o evento e quer cobrir o evento, portanto, não estando a participar nele. Portanto, é uma questão de princípio. Mas o problema do Congresso não era só esse. Pronto, isto é um parênteses, porque este não é o tema deste... Não, mas agora surpreendeste-me. Mas o Congresso espelha, a meu ver, muito do que de errado se passa. Para já, o Congresso tem algo que os jornalistas passaram a achar normal e que não é. Este Congresso teve o apoio, o patrocínio de mais de uma dezena de entidades, muitas entidades privadas, entidades públicas, que é algo inaceitável. Isso já está errado. Isto não é aceitável, não é normal, mas para os jornalistas, se falarmos com alguns colegas, obviamente que vários acham que é completamente errado o que se passou, mas há depois um conjunto de colegas que acha que é normal que um congresso de jornalistas, um congresso da nossa classe, seja patrocinado de uma forma que não é uma entidade, duas entidades, três, não, eram mais de 13 privadas, depois entidades públicas, que não têm a ver com o setor. Claro. Portanto, estamos a falar de entidades que não têm a ver com o setor, incluindo bancos. Estamos a falar de lobbying, incluindo bancos. Portanto, estes são sinais, a questão são sinais, eu penso que era importante se se precisa de meios financeiros para todas as despesas de um congresso, porque não procurar apoios, mas dentro das organizações que, não só em Portugal, mas a nível europeu, a nível comunitário, que trabalham nesta área. E, portanto, era possível... E de uma forma transparente. Até com os grupos de comunicação social, enfim... agora, desta forma... Não, é de uma forma transparente, com prestação de contas, até porque... já vamos mergulhar mais no âmago do problema, mas até porque nós sabemos que hoje em dia existem muitos conteúdos noticiosos que não são notícias, são conteúdos pagos por marcas, por empresas, que os jornalistas divulgam nos seus órgãos de comunicação social, parecendo que são notícias, mas que não são, e que para uma pessoa com menos literacia mediática, vai achar que aquilo é de facto meramente informativo, não é? Pronto, e aí é outra componente deste divórcio que existe. E o divórcio que existe é que os leitores, os jornalistas e os grandes grupos de comunicação pensarem que os leitores, os ouvintes, os telespectadores são burros, uma cambada de incultos e iletrados e que não percebem. As pessoas percebem muito bem o que é que estão a ver e, portanto, quando se tenta vender informação como sendo informação algo que é pago... Que é marketing... A publicidade. Eu vou dar um exemplo que o Página 1 também noticiou esta semana. Na SIC Notícias passou esta semana, às 8 horas, portanto um horário nobre, um debate em que estava a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, aparece como um programa de informação, como um debate de informação, mas era patrocinado
era um tema, era a longevidade, que aliás o Expresso também penso que tem feito artigos sobre este tema, que faz parte, de facto, de um produto que está ali, que é um produto comercial, que tinha o apoio da seguradora Fidelidade, penso, e de uma farmacêutica, que agora não me recordo o nome, mas que são duas entidades que têm todo o interesse no tema da longevidade. Mas aparecia, aliás, no final do programa, aparece ficha técnica a ficha técnica da direção de informação da SIC Notícias. Isto é errado e não vinha uma menção, pelo menos eu não vi, na página 1, de haver ali uma menção de ser um conteúdo pago, um conteúdo comercial. Isto é errado e os leitores... Já para não falar, Elizabeth, que não deixa de ser também digno de nota que uma ex-ministra da Saúde se presta a esse papel. Isso também me levanta questões éticas. Não é legais, mas éticas. Mas, Joana, aqui a questão é que, para já, algumas das pessoas que participam nestes programas, eles muitas vezes não têm essa percepção de que estão perante algo que é comercial. Não sei, não posso falar se as pessoas que foram a este debate sabiam ou não. Mas muitas delas não sabem. É um debate, uma televisão chama para um debate. E as pessoas vão. As pessoas não percebem que isso faz parte de Admito que sim, contratos de parcerias. E os próprios jornalistas. Eu recusei alguns trabalhos que senti que eram trabalhos que faziam parte de parcerias comerciais e de contratos de parceria comercial, ou seja, em que o grupo está a receber dinheiro para fazer aquilo. Mas muitos jornalistas que vão cobrir conferências, que vão apresentar conferências, não sabem, nem todos sabem, que, por exemplo, se vão fazer uma entrevista, há contratos de parceria comercial, ou seja, entre grupos como a Empresa, como o Global Media, como a Trusty News e outros grupos, que têm esses contratos, seja com autarquias, seja com entidades privadas, com bancos, para fazer conferências e outros eventos, mas depois, dentro desse pacote, está incluído, por exemplo, uma entrevista. Certo. E o jornalista que vai fazer essa entrevista nem sempre está a par ou está informado. Mas está ciente. Não. Portanto, depois há mas isso não devia ser só proibido? Quer dizer, o departamento comercial de um órgão de comunicação social determinar o que é a direção de informação, porque é isso que estás a dizer, não é? O departamento comercial passou a dirigir a informação. Porque aqui, ainda dentro do tema do divórcio, portanto, esta questão vem aprofundar o divórcio, porque os leitores e os telespectadores não confiam, eles sentem, eles sabem que há ali qualquer coisa. E depois é o facto dos diretores dos órgãos de comunicação social. Nós tínhamos, para mal e para o bem, tínhamos diretores de comunicação social que, de facto, eram jornalistas e que defendiam o jornalismo. Não eram pessoas que estão ali para defender o departamento comercial ou para trazer receita ou para terem prémios anuais no final do ano que estão ligados ou para darem montados de um grande popó. Portanto, não, e confundiu-se um bocadinho. Há depois essa questão também, claro, de ambição pessoal, e todos têm direito a ter a sua ambição pessoal, todos têm direito a ser bem pagos, naturalmente. Claro, agora, sem dúvida. Estar indexado, por exemplo, um diretor de um órgão de comunicação social, ter um prémio indexado às receitas também que vêm da área comercial, isso é já estar a subverter um bocadinho aquilo que é a sua função. E, portanto, não há uma defesa, não há alguém que defenda a redação. E há diretores que consideram que defender a redação e os jornalistas é dizer, não, mas nós precisamos destes contratos de parceria comercial, nós precisamos de vender a estas empresas todas e aos bancos a carteira de jornalista para vos pagar os salários. Porque é uma treta. É isto ou é a sobrevivência. Isto é o maior erro que foi cometido. Claro, o Diário Notícias, por exemplo, vendia no princípio deste século. Eu também já fui colaboradora do Diário Notícias em mais do que uma temporada, chamamos assim, já entrei e saí, mas para dizer que no princípio do século o Diário Notícias vendia cerca de 80 mil exemplares e agora vende 1000 e tal, não é? Portanto, é uma hemorragia, é um cataclismo, não é? O que é que aconteceu? Porque depois não é só, portanto, não só estas empresas, as entidades públicas, todos os que entram através do departamento comercial, influenciando o trabalho que se faz nas redações, também influenciam depois as temáticas. Pois, claro. E não só as temáticas, mas como a forma como as temáticas são abordadas, ainda vem acentuar mais o divórcio com a população. E a população pode-se, como se costuma dizer, não se consegue enganar toda a gente o tempo todo. Pois, exato. Portanto,
não dá, as pessoas vai começando a haver esse divórcio e pronto, é algo que, a par do desinvestimento, deixa de haver, porque estes grupos ainda têm naturalmente bons profissionais, há bons jornalistas. Mas também o que acontece hoje, e nós no Página 1 já perdi a conta, a quantidade de jornalistas que nos contactam a apoiar o projeto, a incentivar, mas mantêm-se nos seus postos, não podem fazer o seu trabalho porque senão perdem o seu salário, perdem o seu emprego. Mas também há, Elizabeth, tu corrigir-me-ás se achares que eu estou a masticar, mas a sensação que eu tenho em relação à classe jornalística, tal como os médicos também são assim, é que são extremamente corporativos. Sim, e isso é a par de um outro mal que existe na sociedade portuguesa, que é o de parecer bem. São duas combinações terríveis, porque nós precisamos de apurar a verdade. A nossa profissão está aqui para investigar, tem de ser, doa a quem doer, tem de se apurar os factos de uma forma racional, de uma forma muito pragmática. Quando se diz, não, nós, como referiste no caso dos médicos, jornalistas estão a ter incompatibilidades, têm empresas que são incompatíveis com a sua atividade, não faz mal. Não se investiga, não se faz nada, o jornalista não perde a carteira, continua tudo igual. Portanto, há esse corporativismo, há um querer parecer, não, só se pode falar, só se pode criticar, como se fosse uma coisa má, criticar agora é uma coisa má, só em privado, num jantar, em privado, muito sossegadinho. Só bichanar. O que é que acontece? Isto também passa para o público sente, estas coisas se sentem. Nós temos no Página 1, temos uma área especial dedicada precisamente à imprensa, porque sentimos que é preciso, de facto, olhar para o setor dos mídia de uma forma muito pragmática, porque há que haver uma grande limpeza, isso sem dúvida. Sim. E isso do corporativismo, devo-te dizer que, embora eu reconheça que a Global Media tem ótimos trabalhadores e eu das temporadas que lá trabalhei, não nada a dizer, antes pelo contrário, sempre com excelentes profissionais, mas também me chocou um bocadinho, a reboque desta crise, que toda a classe jornalística, não só da Global Media, mas de todas, não é? Viesse manifestar uma profunda solidariedade com estes trabalhadores, com os seus postos de trabalho em risco, em perigo, etc. E aí eu fico a olhar para as notícias e penso, bom, se os jornalistas manifestassem este tipo de solidariedade com todos os trabalhadores em Portugal que estavam a ficar sem emprego ou a ameaçar, ou que tinham os seus postos de trabalho ameaçados, já não havia desemprego em Portugal, não é? Ou seja, uma reação, eu percebo, por um lado eu entendo que de facto vão defender a classe, mas esta forma cega, a crítica, como tu estavas a dizer, de defender a classe, já acho também, não sei se perigosa, mas olha, pelo menos deselegante, no mínimo deselegante. Mais uma vez, eu manifesto aqui também a minha solidariedade. Eu tenho bons amigos, tenho bons amigos no setor. Existem excelentes profissionais. Em Portugal existem excelentes jornalistas, não nos podemos queixar. Também há jornalistas neste momento no ativo, nos grandes grupos, que estão impedidos de fazer um trabalho bom. Exato. E nós temos recebido várias indicações e tenho chegado até mim vários casos de jornalistas que são impedidos de publicar certas informações porque não vão ao encontro daquilo que a direção considera aceitável. Censura? Sim, existe. E, portanto, há temas que são tabu, há temas que são proibidos, há temas que não se tocam. E isto, enquanto os jornalistas forem coniventes e aceitarem a situação, porque lá está, têm contas para pagar e, portanto, não podem bater com a porta. Não nascemos todos para ser heróis. Não, e no jornalismo independente, que começa também a florescer ou a trabalhar como freelancers, não será fácil depois igualar alguns dos salários que alguns jornalistas têm nas televisões, ou os jornalistas mais antigos, por exemplo, que estão neste momento no ativo nos jornais. É complicado e, portanto, vão ficando. Dito isto, eu penso que a classe, de facto, está a viver numa bolha. E
o que está a acontecer com o jornalismo está a acontecer também na política, está a acontecer a nível global. Sim. E no mundo ocidental sente-se muito isso, aquela sensação de estarmos num fim de uma era. É verdade. Numa transformação. E é normal que se os grupos de comunicação social, os grandes, não é? Porque existe muito jornalismo. O jornalismo não é só os grandes grupos de comunicação social. Claro que existe a imprensa local, existe a imprensa regional, existem projetos de jornalismo independente, existem freelancers. Portanto, há muito jornalismo para além daquilo que é os mass media, não é? Exatamente. Os grandes grupos. Esses grandes grupos ficaram demasiado tempo colados ao poder, demasiado tempo colados ao poder económico, ao poder político. Exato. Já não se consegue distinguir uns dos outros. É muito bom quando um diretor ou um jornalista se sente bem, se está a jantar em casa de um ministro, se é amigo de um secretário de Estado, se dá bem com um banqueiro. A pessoa sente-se ali, é um estatuto, é tudo. O jornalismo não é isso, e o jornalista não se pode esquecer. Não, é aquela velha máxima, que o jornalismo é publicar aquilo que incomoda, tudo o resto é propaganda, não é? E penso que infelizmente colegas, há diretores que se esqueceram quem servem. A sua missão. E hoje o que é certo é que os grandes grupos de comunicação social, e eu já escrevi isto e assumo perfeitamente, trabalham para os seus clientes, não para os leitores ou os telespectadores. E quem são os seus clientes? São os clientes do departamento comercial. E quem são esses clientes? São os que fazem os contratos de parcerias comerciais. Exatamente. Aqui há uma questão que são os reguladores. Os reguladores têm falhado redondamente. A ERC ainda agora veio dizer... Deixa-me só, antes de avançar, os reguladores já é definitivamente um tema que me interessa, mas não nos vamos esquecer de voltar a ele. Mas só antes de avançarmos, queria pegar ali numa coisa que tu disseste, que é, volta e meia, chegam até vós denúncias ou partilhas de jornalistas que confidenciam que há temas tabu. Por exemplo, não sei o que é que vocês têm em mente, ou se podes revelar, mas um dos temas tabu, que eu imagino que exista, é a questão da Covid. Porque estes problemas já existiam no jornalismo antes de 2020, certamente. Antes de março de 2020, estes problemas todos que nós já falámos aqui, e há mais, do jornalismo já existiam, mas nessa altura eu penso que foi a altura mais evidente que havia uma padronização da informação e baias sensórias, mordaças muito evidentes sobre o que é que era permitido dizer e não dizer, e simultaneamente nessa altura jorraram milhões do Estado para vários grupos de comunicação social, não sei se foram todos, mas ou seja, tivemos o Estado, e agora aquilo que se diz, que muita gente, e eu também, acha que não se deve fazer em relação à Global Media, que o Estado não tem que injetar dinheiro, mas na verdade, durante esse tempo, o Estado, durante 20, 21, ou lá o que é que foi, o Estado injetou milhões em muitos grupos de comunicação social. Não posso dizer, eu não posso afiançar, nem tenho essa veleidade de que há aqui uma relação causa e efeito, ou seja, injetaram dinheiro, logo o jornalismo não saiu daquela linha padronizada da cobertura das políticas Covid, que hoje sabe-se que foram uma desgraça, há vários títulos, não é? Que ainda estamos a lidar. Em janeiro teve uma mortalidade excessiva mais alta de sempre e temos números de óbitos diários superiores aos piores picos Covid, só como exemplo do desastre. Mas eu não posso afiançar que há aqui uma relação causa e efeito, mas pelo menos uma correlação ou uma coincidência temporal há. Não é? Portanto, não sei se é esse tema que estavas a pensar ou noutros, mas gostava de te ouvir sobre isso. Sobre isso, eu quero contar algo e que tem a ver com um bom jornalista, porque há excelentes jornalistas que têm estado a fazer jornalismo de investigação e, sobretudo, estou a falar agora fora de Portugal, e há um jornalista que vive em Espanha já há vários anos e que entrevistei aqui para o Página 1, que é o Paul Thacker. O Paul Thacker, e falo dele porquê? Porque ele venceu o British Journalism Award, um prémio de jornalismo, em 2021, pelos artigos que ele escreveu, uma série de artigos em que ele denunciou os interesses financeiros dos especialistas médicos que aconselharam as autoridades nos Estados Unidos e no Reino Unido durante a pandemia. Ou seja, a investigação que ele fez não passaria em órgãos de comunicação social em Portugal, dada a censura que existia e a forma monotemática e a abordagem única que foi feita em Portugal. Este jornalista premiado foi também nos Estados Unidos, antes da pandemia, um dos principais investigadores da Comissão de Finanças do Senado, que investigou a ligação entre médicos e a indústria farmacêutica. Isto já antes da pandemia. Portanto, isto antes de 2020. E a investigação e aquilo que aconteceu nesta Comissão de Finanças no Senado norte-americano levou a que fosse produzida nova legislação precisamente sobre essa questão.
O Paul Tecker é um forte crítico, é um jornalista de investigação que é um forte crítico da censura que houve na pandemia, não só nos mídia, mas também muito forte nas grandes tecnológicas, nas big techs. É verdade, muito forte mesmo. E ele colaborou, eu sou testemunha disso. Ele colaborou, inclusive, nos chamados Twitter Files, os ficheiros do Twitter, que permitiram saber exatamente ao pormenor, com documento, com acesso à documentação interna, os e-mails trocados entre autoridades nos Estados Unidos e de outros países com os responsáveis do Twitter para censurar informação verdadeira, censurar jornalistas, censurar cientistas. E, portanto, é fácil. Cientistas, muitos deles de renome e com credenciais absolutamente à prova de bala, prémios Nobel. Ou seja, isto para dizer que em Portugal este jornalista, Paul Tecker, não teria publicado cá artigos de investigação. Em Portugal, os mídias em geral achavam que cobrir a pandemia, e ainda hoje acham, era dar voz a um médico que é o que tem maior número de avanças com a indústria farmacêutica. Falo de Filipe Freud. Mas também outros que também recebem... Filipe Freud é aquele que devia usar, assim como aos corredores de automobilismo, devia usar assim os patrocínios, não é? Porque há muitas formas de... E que envergonha, na minha perspectiva, envergonha a sua classe, são milhares e o juramento de euros. a Hipócrates. Mas enfim, são milhares de euros, são milhares de euros. E eu não digo, esses médicos que têm avanças, que recebem dinheiro, que são constantemente convidados e recebem milhares de euros, mas milhares de euros, dezenas de milhares de euros anualmente mas também o pediatra Luís Varandas, por exemplo, outros médicos, e é possível ver isso também no portal da transparência que existe precisamente para onde se pode ver o que é que cada médico, portanto era fácil um jornalista. Claro. Português, da Global Media, do Expresso, seja do que for, ir ver, antes de ter um convidado no telejornal. E porquê é que não foi, Elizabeth? Não foi, porque depois existem organizações como a Ordem dos Médicos, na qual pessoas como Filipe Freud e outros estão sempre muito bem colocados e, portanto, acabam por, e também têm ligações depois a farmacêuticas, acabam por, com os gabinetes de comunicação, dada a pressa e a forma como se trabalha nos mídia e também aquela ideia que tem havido muito nos telejornais do infotainment, sim, o infotainment. O meter medo, como dizia o Albarreiro, o drama, o terror, a tragédia. E estamos aqui a rir, mas não foi brincadeira, porque esta atitude dos mídias em Portugal aterrorizou os portugueses. Sim, e teve consequências absolutamente dramáticas. E impediu que se fizesse jornalismo e impediu que houvesse, até da parte de políticos e da Direção-Geral da Saúde, uma maior racionalidade. E matou pessoas. Esta forma de fazer jornalismo matou pessoas, porque pessoas que não foram aos hospitais, não é, com patologias graves, porque a injeção de medo, de terror era de tal maneira, que morreram em casa, etc. Cometeu-se o mesmo erro depois também na Ucrânia, em que, por exemplo, e ainda saiu uma entrevista no 74, agora há pouco tempo, de Diana Andring, em que ela dizia a invasão infeliz, portanto, o conflito infeliz na Ucrânia, que é uma tragédia. É uma tragédia, sim. Não significa, não transforma o Zelensky num democrata. Não. Portanto, ou seja, sem dúvida. cabe-nos a nós, jornalistas, sobretudo nestas alturas de crise, mantermos a cabeça fria. Claro. Esquecer, todos temos medos, somos seres humanos, temos medos, temos família, temos... Agora, cabe-nos a nós manter a cabeça fria, honrar a nossa carteira, honrar o nosso código deontológico, claro, manter a cabeça fria e perceber o que é importante. Pois. E isso não aconteceu. Não. E, portanto, isto para responder à tua questão de que esse ambiente de supressão de informação e de haver uma dinâmica de só se fala nesta linha, que é a linha oficial. Ora, é a linha editorial. Vamos lá ver. Cabe precisamente aos jornalistas questionar as linhas oficiais. É para isso que nós existimos. Com certeza. Se fosse quem existe para propagar e promover as linhas oficiais, são os gabinetes de comunicação e relações públicas, não são os jornalistas. As agências de comunicação, etc. Esses papéis confundiram-se como se houvesse assim uma esquizofrenia, um problema qualquer que ocorreu. Para além daquilo, obviamente neste contexto que eu referi, do desinvestimento nas redações, do despedimento de jornalistas com experiência,
também de alguma falta... Estagiários pagos a meia dúzia de... comprar de feijões que não sabem o que é que se quer, mal saíram das faculdades. A pressa, o clickbait, o querer ter mais audiências com o medo, com o terror, com a tragédia, o ser facilmente influenciável pela indústria farmacêutica ou por outras indústrias, falámos destas, mas podemos falar... Sim, este é um exemplo, porque é um exemplo muito acentuado, não é? De outra qualquer. E, portanto, mas depois junta-se aqui uma outra questão, que é, e antes de falarmos também depois de outros temas, queria só dizer isto porque isto é importante, e vou dar-te um outro exemplo que agora não tem a ver com a pandemia, mas que também acontecia muito na pandemia, que é o journalism, que é uma praga. O journalism é o copy-paste. É pegarem em tudo o que sai na agência Lusa, ou na agência Reuters, ou noutras agências, ou um press release que recebem, faz-se copy-paste e põe-se tal e qual. Ora, aconteceu ontem algo muito interessante, que envolve a Lusa, e que é um dos exemplos do que é que acontece, porque é que isto é uma praga. Sim. E os jornalistas não combatem isto. Não combatem. Nós, na nossa classe, temos que assumir que temos de combater. Não podemos continuar. Claro. Não podem ter a tal reação corporativa. Não, até porque senão, com a inteligência artificial, nós vamos todos ser eliminados da profissão, porque se é para fazer isto, então o computador faz. O que é que aconteceu ontem? E até faz melhor. A agência Lusa publicou uma notícia que dizia que Portugal tinha exportado, nos últimos 3 anos, salvo erro, nada mais, nada menos do que 26 mil toneladas de cannabis. Ok, 26 mil toneladas. É muita tonelada, não é? 26 mil toneladas é muita tonelada. Indo ver os números, não é bem assim. Mas pronto, mas o que é que aconteceu? Essa notícia foi publicada na Lusa imediatamente, corta e cola, no Expresso, no Diário de Notícias, no Observador, enfim. Todos os órgãos de comunicação social portugueses deram como, se é verdadeiro, é uma notícia. Possivelmente deu nos telejornais, eu depois não vi ontem, não sei se deu ou não. Resultado, vamos ver, e afinal não são 26 mil toneladas, são 26 toneladas, são 26 mil quilos. O que é que acontece? E portanto... Bom, a diferença de 26 toneladas para 26 mil... Mas isto é um exemplo toneladas que, não tendo a ver com a pandemia, explica muito também do que aconteceu na pandemia, que é o baixo nível de literacia matemática e de análise de dados que existe nas redações. Isso é impressionante. Porque normalmente há muitos jornalistas, e eu testemunhei isso, que têm muita dificuldade em lidar com números, em analisar tabelas. Isso é um problema do ensino, sabes, Elizabeth, porque muitos jornalistas vêm da área de letras, é uma coisa que eu também tenho constatado, não é? Eu venho de ciências, mas muitos jornalistas vêm da área de letras, já não têm matemática desde o 9º ano, nem biologia, nem etc. E têm uma dificuldade, de facto, imensa. Eu falei com colegas seus durante a Covid, não sabiam distinguir um vírus de uma bactéria. Não é? Para além de coisas básicas, até o Costa não sabia distinguir um vírus de uma bactéria. Na pandemia viu-se, de facto, um baixo nível de literacia ao nível científico, incluindo em jornalistas que deveriam ter, que é o caso de jornalistas que cobrem a área de saúde. Pois. E alguns que estão em jornais proeminentes em Portugal, dos principais jornais em Portugal, demonstraram saber muito pouco daquilo que é fazer a cobertura jornalística daquilo que é o trabalho de investigação científica. Tanto é que censuraram, ou pelo menos tentaram ignorar, os melhores estudos, os melhores artigos científicos de melhor qualidade relativamente a temas como as máscaras ou até as miocardites ou alguns dos avisos que foram feitos para o tema da vacinação das crianças. Mas isso na pandemia. Mas este caso que referi não tem a ver com a pandemia, mas mostra isto acontece todos os dias. Porque podia ser assim, a Luz até podia ter feito, não foi isso com certeza, mas até podia ter feito uma gralha, não é? Enganou-se, 26 mil quilos, 26 mil toneladas, podia ser uma gralha. Mas depois o facto de haver esta caixa de ressonância acrítica, não é? Que reproduz, não é? Tipo mitose, reproduz ad infinito, não é? Tipo fractal. Isto não é jornalismo. Não é jornalismo, não. O problema começa logo, de facto, no desinvestimento que houve nas redações, porque não, imagina, mesmo que tenhas um jornalista a cometer um erro, eu já cometi tantos erros, todos nós passo a vida a cometer erros, com certeza. Engano-me também com números e engano-me com muitas situações. Mas depois, ou temos um colega a quem pedimos para ver o texto, ou temos um editor. Portanto, há ali várias linhas, ou pelo menos quando imediatamente saía no Expresso. Alguém no Expresso, com tantos jornalistas, com editores, deteta e diz isto não é possível. Não é possível serem 26 mil toneladas. Sim, como não é possível, na pandemia, outras coisas que aconteceram, nomeadamente com a análise dos dados que eram divulgados pela Direção-Geral da Saúde. Era só olhar, mas ninguém
ninguém tem tempo para isso, ninguém olha, ninguém quer saber. E muita gente tem medo também. Muita gente tem medo, Elizabeth. Pronto, e eu referi isso. Depois referiste, eu quero sublinhar. Eu referi isso. Vão dizer o quê? Vão apontar o quê? Há jornalistas que já desistiram. Desistiram, sim. Desistiram. E há outros jornalistas que, vendo, olha, mas também querem construir a piscina na casa de campo, têm a cozinha para remodelar, querem continuar a ter os filhos no colégio privado. Isso não podemos esquecer. Querem um determinado estatuto, não é? A vida está cara. A vida está cara. Também não é fácil enfrentar estes poderes e esta dinâmica, porque há uma dinâmica agora, como eu também referi, e gostaria também de falar aqui de um tom mais positivo, isto também faz parte de um fim de ciclo, que se sente, e de uma transformação, porque nós temos, e vou só dizer isto rapidamente, temos a florescer projetos de jornalismo independente. Defendo claramente que tem que se apostar cada vez mais no jornalismo local e regional. O país não é só Lisboa, o país não é só as grandes televisões. Há muita coisa a fazer. E a nível internacional, além do Paul Tecker, que trabalha como jornalista independente, temos o caso do Glenn Greenwald, que é aquele que participou na equipa que divulgou a questão do Edward Snowden e com aquele projeto que foi o que revelou o projeto de vigilância por parte da norte-americana NSA, que a equipa ganhou um Pulitzer, e ele trabalha hoje, trabalha como freelancer e coloca as suas investigações numa plataforma que é o Substack e faz outros vídeos noutras plataformas, mas também a Bari Weiss, que criou a The Free Press, que é um órgão de comunicação social nos Estados Unidos, que é de jornalismo independente, ou o Matt Taibbi, que também trabalhou com a equipa dos fecheiros do Twitter Files e que tem feito um trabalho extraordinário também de investigação. E estamos a falar de jornalistas, todos eles, que têm sido vozes contra a censura que existe e contra o forte aumento daquilo que é o investimento colocado por grandes tecnológicas também nos mídia e na criação daquilo que é a grande máquina de censura em que se transformaram a grande indústria dos chamados os falsos verificadores de factos. Sim, basta ver a von der Leyen, que elegeu agora o combate à desinformação como o desígnio do devir, não é? Que parece que é mais importante, que a desinformação vai nos matar a todos, mais importante que as guerras ou que a fome. Eu recordo que isso não é uma inovação, infelizmente, não é uma inovação nem de von der Leyen. Eu recordo que nós tivemos na Europa uma coisa chamada Muro de Berlim. O Muro de Berlim era visto pela União Soviética, pelo regime soviético na altura, como uma boa forma de manter fora, para lá do muro, o quê? A desinformação, as más influências, os maus pensamentos, as más ideias. Ideias perigosas. E os fascistas. As ideias perigosas. Era uma boa forma, portanto, é só para lembrar que nada do que estamos a ver hoje. Sim, nada, aspecto, isto é tudo, é só com roupagem nova. É uma roupagem nova, mas o objetivo é o mesmo. A humanidade evoluiu muito pouca, sim, muito pouco. Sem dúvida, o objetivo é o mesmo. Mas, Elizabeth, eu percebo e gosto de te ouvir a louvar esses colegas dignos, de facto, da sua carteira e com a máxima respeitabilidade, mas a verdade é que as democracias convivem mal. A própria democracia, as democracias em que vivemos, têm convivido muito mal com os grandes jornalistas de investigação. Basta perceber justamente o que aconteceu ao Snowden, e o que aconteceu ao Assange, aquela que estava a investigar os Panama Papers, agora não me lembro do nome dessa tua colega que foi assassinada. Agora, sabes quem é que eu estou a falar, não é? Agora não me recordo do nome, mas depois pomos aqui o nome dela por cima, certamente. Portanto, são dados fortes, são sinais fortes, na leitura política que eu faço, estes são sinais fortes que, de facto, os atuais regimes ocidentais convivem mal com o facto e com a verdade. O Assange revelou, sobretudo, grandes crimes de guerra, que não foram desmentidos por ninguém até à data. Convivem mal por um motivo muito simples, porque não gostam que se descubra e que se revele ao público em geral as fortes ligações e a corrupção que existe, seja entre a indústria farmacêutica e muitos médicos, com algum poder, seja as ligações entre alguns responsáveis, nomeadamente na área de saúde, com as máquinas de guerra e a produção de
armas biológicas, por exemplo. Por exemplo. E, aliás, relativamente ao laboratório de Wuhan, que se suspeita de onde pode ter tido a origem a Covid-19 ou o SARS-CoV-2, tem de facto saído muita informação e o Anthony Fauci, o responsável da estratégia norte-americana para o combate à pandemia de Covid-19, teve de responder recentemente sobre esse tema e não está a sair bem na figura, porque ele autorizou o financiamento de uma pesquisa que é extremamente perigosa, que se chama Gain of Function, que permite transformar um vírus em algo que é extremamente perigoso para os humanos, que é o ganho de função, como a própria tradução indica. Mas pronto, mas esse é um outro tema, mas não gostam que se investigue as ligações também entre as grandes máquinas de guerra, os grandes conglomerados, as grandes multinacionais que têm interesses com o armamento e que têm ditado muito, não é de hoje, têm ditado muito do que é a política internacional e a estratégia diplomática de muitos países. Nós temos os Estados Unidos envolvidos em vários conflitos e com vontade aparente de se envolverem mais. As máquinas de guerra dão lucros. Embora com péssimos resultados, não é? Mas inclusivamente na guerra na Ucrânia, que se mostrou que a estratégia bélica, portanto, decidiram mandar ao charco de imediato a estratégia negocial, não é? Mas, Joana, os maus resultados são apenas para a população, para os ucranianos e para os soldados que têm que estar ali. São danos colaterais. E para a economia e para as famílias que estão agora a sofrer trabalhadores. Com a inflação, com a subida dos preços, devido a todas estas medidas que têm sido apoiadas, nomeadamente por Von der Leyen e pela Comissão Europeia. As tragédias e o problema apenas está para os mais vulneráveis e para as famílias. Não está para aquilo que é. Se tu fores ver os lucros da indústria de armamento, está a disparar. Claro. Se tu fores ver os lucros das farmacêuticas, disparou. Se tu fores ver os lucros daquelas fundações e das entidades que depois têm patrocinado todas estas medidas que têm prejudicado a população nos últimos anos, eles têm interesses nestas indústrias e, portanto, se elas valorizam, eles também ganham. Claro, não, sem dúvida, assim, há muito dinheiro no mundo e tem havido um crescimento exponencial, inédito, inaudito, das grandes fortunas. Tem havido uma transferência de riqueza, desde 2020, uma massiva transferência de riqueza de baixo para cima e, portanto, isso, se não é uma estratégia deliberada, pelo menos é uma estratégia concertada, certamente. Mas, olha, Elizabeth, ainda voltando, eu olho um bocadinho para todos esses nomes felizes do jornalismo que tu trouxeste aqui que felizmente trouxeste aqui à nossa conversa de hoje, eu olho um bocadinho como Dom Quixotes, não é? Porque, assumindo que os regimes ocidentais não querem cá investigação nenhuma, nem querem verdades, nem factos, olhos um bocadinho como Quixotes. Mas também imagino que seja por isso que tu há bocadinho, ainda em off, me dizias que não gostas muito do termo jornalixo, porque existem honrosas exceções, parcas, mas honrosas exceções. Existem muitas exceções. E mesmo hoje, como eu disse, estão a trabalhar nos órgãos de comunicação social portugueses bons jornalistas. Simplesmente, alguns estão amordaçados, outros já desistiram. Portanto, tentam fazer o melhor que conseguem dentro das circunstâncias. Até porque precisam dos seus salários e de continuar com a sua vida. Agora, não quer dizer que estejam contentes ou que estejam de acordo com aquilo que se passa. Ou com a cobertura que tem sido feita de vários temas, nomeadamente na pandemia. Eu penso que eu disse só alguns, mas nós temos em Portugal excelentes jornalistas e, aliás, nós temos também a colaborar com o Página 1, além obviamente, o diretor do Página 1, Pedro Almeida Vieira, mas eu aí já sou parte interessada, portanto, estar a falar, não vou estar aqui a elogiá-lo, mas tem feito um trabalho extraordinário em termos de jornalismo de investigação, mas temos a colaborar connosco o grande repórter Rui Araújo, que de facto é um jornalista que tem muita experiência, cobriu muitos conflitos, é um grande repórter e de facto é preciso investir na reportagem, é preciso investir na investigação. E há outros nomes em Portugal, há muito bons jornalistas. Simplesmente há que refundar o jornalismo. O jornalismo tem que se reinventar e, sobretudo, tem que se demarcar, mas de forma radical. Tem que haver um corte total com os poderes políticos e com o poder económico. Total. Isso vai doer.
E já está a doer e vai ter que doer mais, porque nem o público é burro, o público já não aceita este tipo de jornalismo. Nem quer. Vai piorar, ou seja, a vida destes grandes grupos de comunicação social vai piorar. Portanto, os jornalistas têm que começar a procurar, vai ser um processo que, como todos os partos, pode ter a sua componente de dor, mas é importante porque depois vai sair daí uma classe forte, um jornalismo sustentável, que já não está divorciado do público. Oxalá tenhas razão, Elizabeth. Eu acredito, não é uma questão de otimismo, é de observar. É de observar a dinâmica que tem existido. Naquilo que é o movimento. Não tem sido fácil, não é fácil. Não é, eu percebo muito bem esta necessária asepsia que tu dizes, da qual tu falas, porque eu compreendo que tem que ser, de facto, um corte radical com o poder político e o poder financeiro. Porque sem esse corte radical, por exemplo, no Congresso dos Jornalistas, pelos vistos não o fizeram, não é? Num congresso que se pretende uma reflexão aturada e uma introspeção, não é? Sim, mas lá está. Por exemplo, no Congresso, no debate que estava agendado sobre a sustentabilidade financeira dos mídias, quem estava convidado a falar eram diretores e não administradores. Pois. Logo, isso é um erro. Quem tem que tomar conta da questão do financiamento dos mídias é a administração. Com certeza. Os diretores das publicações podem dar a sua opinião naturalmente, mas eles têm outra função. Devem imiscuir. Eles têm outra função. Claro. E isso não tem acontecido. Aliás, têm sido os diretores de órgãos de comunicação social, não só em Portugal, mas em Portugal, que é o que estamos a falar, que têm sido dos maiores responsáveis pela intromissão do departamento comercial nas redações, porque eles têm protagonizado, vão liderar, vão moderar conferências atrás de conferências, podcasts, há podcasts para tudo e mais alguma coisa, sempre com histórias inspiradoras, valiosas, mas que o público tem que saber e tem o direito de saber que muitas pessoas que vão a essas conferências ou a esses podcasts ou que são entrevistadas, estão lá porque depois a sua empresa vai patrocinar isto ou aquilo. Claro. Porque há ganhos económicos. Tem que haver uma maior transparência. Eu defendo e deve haver uma total transparência relativamente àquilo que é estas parcerias comerciais, este tipo de envolvimento entre os grupos de comunicação social. Eu também acho que isso devia estar à distância de um clique. Tinha que estar. À distância de um clique. Nós queremos saber exatamente onde é que entra o dinheiro, neste grupo, naquele grupo de comunicação social e o que é que estão a patrocinar. E há bons exemplos e vale a pena falar sobre isto, porque, por exemplo, no Correio da Manhã estava, neste caso na CMTV, há um programa que é um programa que tinha conteúdo que era patrocinado, mas que não estava identificado como tal, e o jornalista que dirigia esse programa tem uma empresa que fazia contratos com entidades que foram ao programa dele. Portanto, ele tinha contratos, recebia dinheiro, faturava com entidades que depois iam ao seu programa na CMTV e ele ia entrevistar como jornalista com carteira profissional. Isto é que é desprestigiante para nós, isto é que não pode acontecer. E aí a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, a CCPJ, tem que intervir e tem de ter um papel muito forte e não tem tido, tem fechado os olhos. E será a questão dos reguladores que há bocado ficou aqui em suspenso? Porque mas só para dizer que a CMTV corrigiu essa situação prontamente, alterou, o programa está perfeitamente identificado, está tudo corrigido, o que é positivo. É ótimo. Identificar-se os erros, emendar a mão, porque estamos a tempo. Sim, até porque lá está, como tu disseste, erramos todos. Isso aí, a questão não é se erramos ou não, porque isso acontece a todos e mais alguns, a questão é de facto o que fazemos com esses mesmos erros. Mas a sensação que eu tenho, por falar em reguladores, que era um tema que tu há bocado ias trazer aqui à mesa, a sensação que eu tenho é que os reguladores são extremamente passivos. Uma das coisas, passivos e também não têm meios, são impotentes. Às vezes parece uma mistura entre a impotência e o passivo. Vou dar um exemplo de impotência. Eu não concebo como é que se está na lei, no caso da Global, portanto, a Global hoje de facto serviu aqui, não é para ser saco de porrada, mas é porque é um bom exemplo. Como é que a Global Media não revela de quem são os detentores do órgão de comunicação social, a ERC intimida ao fazer e mesmo assim, até à data de hoje, não é? Nós continuamos sem ter acesso a esta informação. Isto não é impotência? Ou há aquilo faz de conta? Não há impotência, há duas coisas, a meu ver.
há certas organizações em Portugal, e não só, mas em Portugal, que existem para fingir que alguma coisa está a ser feita. Mas na realidade não está. Pronto. Eu falo da CCPJ, falo em muitos casos da ERC ou mesmo do sindicato. Faz de conta, como eu estava a dizer. Pronto. Estamos ali, mas faz de conta que estamos ali para fazer alguma coisa. Mas na realidade depois nada propriamente acontece. Faz umas coisas ou outras. Atenção, estamos a falar de entidades onde existem pessoas, algumas com muito boa vontade, bons técnicos, mas são entidades também com os seus interesses e, no caso da ERC, política. Portanto, há interferência logo aí na forma como a própria ERC funciona. Por muito bons técnicos, por muito bom trabalho que queiram fazer, há logo ali E depois é aquela coisa que falava há bocadinho em Portugal, há muito aquela coisa de não se fala sobre isto só em privado é que se fala sobre estes assuntos e, portanto... Aliás, notou-se a pedrada no charco no anúncio daquela publicidade da IKEA, não é? Como se de repente... Em Portugal há muito essa cultura, não se mexe, está tudo podre, mas não se vai falar porque não fica bem. Não fica bem, as aparências, meu Deus, isso... Não fica bem, tipo, não levantar ondas, não fazer polémicas... Ora, isto é uma questão de ser pragmático, de ser racional e não há mal nenhum. É importante ver o que está mal para corrigir, não é para deitar abaixo, é por uma questão de querer corrigir e melhorar e construir em cima disso. Claro. Ora, no caso da ERC, por exemplo, vou dar um exemplo, no caso dos jornalistas que são apanhados a fazer estas parcerias comerciais que não podem, é incompatível, o que a ERC fez foi, apanhou, devido também a muitas notícias e a investigação feita pelo Página 1, detectou uma data de casos e colocou então processos, está a investigar uma data de jornalistas, mais de, não sei se são 15, por coincidência estranha, escapou da ERC, a ERC não viu nenhum diretor de um órgão de comunicação social nem a moderar conferências pagas, nem a fazer entrevistas pagas, zero. Portanto, não encontras nenhum diretor de órgãos de comunicação social. Penso que não sei se existe um subdiretor ou um diretor adjunto que está no lote, mas curiosamente nenhum. Coincidência. E, portanto, mas eles fizeram. E eles são, aliás, os principais responsáveis, porque os jornalistas só foram destacados para fazer aqueles trabalhos de parcerias comerciais, porque o diretor os mandou. Claro. Portanto, mas não é só isso, os próprios diretores são protagonistas, eles executam estas parcerias comerciais. Se a ERC atuasse, se a CCPJ atuasse, isto parava. Certo. Mas não param, fecham os olhos. Mais a CCPJ, a quem abre processos é aos jornalistas que investigam estas coisas. Portanto, há aqui... E depois é o facto dos jornalistas que vão querer apurar a verdade destes factos, não é? Destas ligações promíscuas e perversas, são eles que depois são investigados pela CCPJ. Isso é espetacular. Posso dizer aqui que, por exemplo, eu tenho uma ação em tribunal porque pedi acesso à informação da CCPJ, informação sobre as suas contas, informação que deve ser pública, e foi recusada. Então, estamos em tribunal porque não se consegue, os próprios órgãos, as entidades que deveriam promover a transparência, divulgar as suas informações. Eles são os arautos da transparência, mas depois não a praticam. Nós não podemos ter acesso. Isto não pode ser. Portanto, não há ninguém que não possa ser investigado. A CCPJ pode ser investigada, a ERC, todos podem, porque é isso que nos cabe como jornalistas fazer. E quando digo investigar, não é para descobrir, não tem que ser necessariamente para descobrir algo de mau, é simplesmente dar notícias, saber, apurar factos, comparar. Até pode ser para dizer algo de bom. Exatamente. Olha, aqui está a CCPJ, trabalha muito bem, tem esta prestação de contas, esta política de integridade. Exatamente. Agora, tem que se ir lá ver. Claro. Mas pronto. Mas é legal fecharem isto assim? É o que estás agora a dirimir em tribunal? Não é legal. E, aliás, temos tido muitos parceiros. O Página 1 tem sido o órgão de comunicação social em Portugal que mais tem recorrido à CADA para aceder, que é a entidade que, relativamente àquilo que seja a transparência no acesso à documentação pública, temos recorrido a isso, e quando não é possível, temos ido para tribunal, e aliás é uma das questões que temos também com o Ministério da Saúde e com o Governo, é o acesso a bases de dados sobre saúde. Por exemplo, falaste há bocadinho, o excesso de mortalidade em Portugal. Portugal é dos países que tem os dados, o excesso de mortalidade mais elevado. É de facto, estamos num topo na lista de países com um grande excesso de mortalidade, o que mostra o enorme falhanço na gestão da pandemia, que só não é tão visível para o público porque os mídias não estão a fazer esta cobertura como deve ser.
Mas como dizia, nós agora, hoje, poderíamos saber exatamente porque é que estão a morrer portugueses, nomeadamente jovens. Nós podíamos saber isso. Podíamos. Temos excelentes bases de dados em Portugal, é uma vantagem. Só que eles bloqueiam as bases. Está bloqueado. Estão todas, o acesso devia ser... Não temos acesso. Claro. E, portanto, não é possível investigar, não é possível um jornalista apurar e saber-se. E então o que acontece é, o Ministério da Saúde, o Governo, vão colocando cá fora informação. Os mídias, as televisões passam essa informação. Os portugueses estão a morrer por causa disto. Então, e os jornalistas, eu digo, então muito bem, mas eu quero aceder às bases de dados para confirmar que o que o Ministério da Saúde diz é verdade. Não pode. Ou seja, assim não há escrutínio, pode-se dizer o que se quiser. Claro, evidente. Aliás, temos ouvido, mas isso por acaso trataremos noutro episódio, temos ouvido as teorias mais mirabolantes por causa desse excesso de mortalidade. Mas, Elizabeth, é assim, tudo isto, gostava um bocado, estamos a correr para o fim do nosso tempo e eu gostava de partilhar esta minha angústia contigo, que vem um bocado na senda daquilo que eu estava a dizer há bocado sobre aquilo que são os últimos grandes jornalistas, que tu deste exemplos e eu aduzi outros, que é o bloqueio, essa informação, já vê jornalistas que estão presos só porque fizeram o seu papel, etc. Bom, isto parece que a democracia é um bocadinho fantoche, parece que é uma coisa um bocadinho, pelo menos em falsete. Eu digo mais, existem correntes atualmente, inclusive entre políticos, e existem artigos publicados que dizem que se calhar determinadas políticas não são bem compatíveis com as democracias e, portanto, há que repensar se nós devemos, se a melhor solução é mesmo a democracia. Ora, nós estamos perante tempos muito perigosos. Por isso é que também tem estado a ser construído este Muro de Berlim. Este Muro de Berlim virtual que está a ser construído, nomeadamente pela Comissão Europeia, mas em países como o Canadá, também na Irlanda e outros, mas o Muro de Berlim, com toda uma indústria que vai supostamente atacar a desinformação, que não é mais do que uma indústria de censura, tal como existia na máquina soviética ou na máquina chinesa, é de facto um sinal preocupante, e a regulação que foi aprovada ao nível europeu que condiciona a liberdade de imprensa é preocupante, tal como é preocupante as alterações ao Regulamento Sanitário Internacional que vem retirar a questão dos direitos humanos na saúde, na política de saúde. Exatamente. Graças a Deus isso ainda não está totalmente fechado, portanto ainda há muito caminho a fazer nessa matéria. Mas, relativamente àquilo que é a democracia, nós recuámos claramente, e isso os dados mostram, houve um recuo enorme naquilo que é o nível de democracia, não é? Vem também em linha com, e obviamente que não é por acaso que tem estado a haver estes ataques por parte de poder político, poder económico aos grupos de comunicação social, ataques através deste entrar nas redações, não é? Porque se houver uma classe jornalística enfraquecida, é muito mais fácil instalar regimes ditatoriais. Claro. Sobretudo se meter medo à população que existem uns maus e que existem... As táticas que estão a ser utilizadas hoje não são novidade. Elas foram aplicadas muito antes de eu nascer, e eu já vou fazer 50 anos, portanto... E mesmo durante a minha vida em muitos países houve essas máquinas, essas táticas. Há que, mais uma vez, há jornalistas atentos, inclusive em Portugal, estão atentos a estas dinâmicas, estão atentos a este tipo de forças e, de facto, há que combater estas tentações, esta tentação que está a existir no mundo ocidental de se perceber que aquilo que aconteceu na pandemia foi uma oportunidade, não só para trazer muitos lucros em empresas, mas para reforçar os poderes políticos, nomeadamente poderes de condicionar a imprensa. Sem dúvida, para aumentar o nível de controle sobre os cidadãos. Claro, a liberdade de expressão. E aqui há uma máquina muito forte, de facto, a trabalhar contra os jornalistas, e são máquinas muito financiadas também por grandes tecnológicas, que têm muitos interesses. Quando falamos em grandes tecnológicas, estamos a falar de entidades com muitos interesses, muito variados. E os seus acionistas são acionistas de outras indústrias. Portanto,
É uma coisa vasta, mas posso dizer que, por exemplo, temos aquela tal indústria que se falava há pouco, a indústria dos verificadores de factos, Exato. que mais não fazem do que serem papagaios de versões dos governos, portanto não fazem muito mais do que isso, não fazem jornalismo verdadeiramente. Não verificam factos. Não verificam factos. Verificam apenas se aquilo que é dito obedece à narrativa oficial. Eles fazem um check, mas o check é o check com o press release. Exato. E isso não é jornalismo. É isso, o check nem sequer é verificação de factos. O check não é jornalismo, nem sequer é verificação e, portanto, de factos. aliás, está aprovado e saíram vários relatórios e investigações, de alguns dos jornalistas também, que mostram que, e documentos oficiais, que mostram que ou tem havido censura de informação verdadeira de propósito. Claro. E, portanto, isso é inaceitável. Sim. Mas, só para dizer, por exemplo, em Portugal, e nesta indústria grande que são os verificadores de factos, o poder financeiro destas grandes tecnológicas são muito fortes. E dou exemplo, por exemplo, do Polígrafo, que nós também noticiámos no Página 1, foi o Pedro Almeida Vieira. O Polígrafo estava a esconder da ERC, porque há muita coisa que os grupos escondem da ERC também. Claro. Que estava a esconder da ERC que mais de 90% do seu financiamento, das suas receitas, vem de onde? Do Facebook. Isto tem que saber. Claro. Porque depois, repara, se uma entidade recebe dinheiro dali, é óbvio que vai fazer tudo o que aquela entidade mais ou menos quiser, porque senão vai perder... Passa a ser o caniche daquela entidade, não é? E no caso específico também, só para dizer isto, que há pouco não falei, mas no caso da Global Media especificamente, a ERC foi contactada e nós fizemos perguntas à ERC no verão relativamente à Global Media, à situação financeira, o facto de estar a ser escondida informação, nomeadamente questionarmos o porquê de não ser transparente o enorme volume de dívida ao Estado, nomeadamente ao Fisco, e como é que isso é possível? Porque isto há uma dependência, há uma ligação, porque qualquer empresa em Portugal que tenha uma dívida ao Fisco, à Segurança Social... deve um cêntimo ao Fisco. E nós estamos a falar dos grandes grupos de comunicação social, a dona divisão também, a Trusty News, tem mais de 11 milhões de euros de dívida ao Estado. Isto tem que saber por que motivo é que há esta complacência. E, por outro lado, porque é que a ERC não, na altura, aliás, nós recebemos uma resposta muito lacónica da ERC, de que não tem muito tempo para ver, a Global Media não era uma prioridade, porque também tem, entre aspas, uma outra chafarica para ver. Ou seja, não houve também esse interesse. E depois questionámos também a ERC até relativamente aos novos acionistas. E, aliás, esta entrada deste fundo, já que estamos a falar disto, esta entrada deste fundo também só é possível e foi trazida pelos acionistas que venderam a sua posição. Portanto, vir os outros acionistas da Global Media agora fingirem, sacudirem água do capote, como se não tivessem sido eles a convidar para a mesa este fundo obscuro, que pelo menos não se sabe muito bem quem são. Mas pronto, voltando à questão da ERC, a ERC podia de facto ter feito algo. E se o fizeram, não é público que o tenham feito. Mas é a velha questão, Elizabeth, de quem é que regula o regulador, não é? Quem é que policia ou polícia? Realmente seria muito importante que jornalistas como tu chegassem à frente para poderem também denunciar muitas destas situações. E jornalistas da empresa, jornalistas da RTP, jornalistas dos grandes grupos de comunicação social, que estão a tempo, eu digo, nós estamos a tempo, enquanto classe, de corrigir os erros e passa por admitir primeiro os erros. E nós ainda esta semana, um jornalista da TVI, Paulo Salvador, escreveu no Página 1 a admitir precisamente meia-culpa e... como se costuma dizer, diz o ditado, mais vale tarde do que nunca. Sem dúvida. Há que fazer algo agora. Agora é o tempo para a classe restaurar a confiança junto do público. Exato. Bom, Elizabeth, fico contente com o teu otimismo. Eu, embora seja uma otimista crónica sobre algum destes temas, confesso, partilho contigo e com os nossos espectadores e ouvintes, que sou uma pessimista aguda, mas vamos ver como é que as coisas se desenvolvem. Muito obrigada por ter estado aqui no Córtex Frontal, um videocast para o Jornal Sol. Obrigada a vocês por nos terem acompanhado e já sabem, não percam o próximo episódio, porque aqui discutem-se sempre as políticas com o P Capital.